E aí pessoal, bom dia GP às 10, beleza? E aí, prontinhos pro carnaval? Eu tô amanhã, saio no Bola Preta, que é o grande bloco aqui do Rio de Janeiro, mais de 100 anos, ano passado comemorou o centenário, demais. Vamos lá, o seguinte, história de hoje, vocês estão curtindo, né? A história de hoje eu resolvi contar pelo seguinte, ontem no nosso programa na TV, no Fox Sports, discutíamos sobre o acaso, como o acaso acaba influenciando na vida das pessoas, mudando rumos, enfim, né? A história era o Cássio, o goleiro do Corinthians, que só virou titular do Corinthians porque o goleiro Júlio César, que era o titular, falhou no jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O segundo goleiro estava machucado, Danilo Fernandes, e aí o Cássio de repente virou titular, e aí pegou aquela bola do Diego Souza, aí o Corinthians ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, e o Cássio hoje é talvez o goleiro mais importante da história do Corinthians, né? Mas o que tem a ver o Corinthians com isso tudo? Eu acabei contando rapidamente o caso de Bertrand Gachot e Michael Schumacher. Contei rapidinho lá na TV como Schumacher chegou à Fórmula 1, também fruto do acaso. E fiquei espantado com tanta gente que me escreveu, mandou mensagens dizendo que não sabia dessa história. Tanta gente que não sabia dessa história, todo mundo muito surpreso. Então, já que tem bastante gente, e isso foi lá em 91, quer dizer, tem muita gente que não era nem nascida, né, daqueles que acompanham a Fórmula hoje, vamos contar essa historinha. Liga o motor da Jordan! Em 1991, agosto de 1991, Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Cheguei à cidade, eu ficava hospedado em Malmedy, uma pequena vila, na verdade era um hotelzinho. Procurem no Google, eu vou colocar foto aqui porque certamente existem fotos no Google. Esse hotel aí, ó, Val d'Arimon, em Malmedy, uma cidade próxima de Spa-Francorchamps, de Spa e de Francorchamps. O autódromo tem esse nome, né? A pista tem esse nome, não é um autódromo. A pista tem esse nome porque tem uma estrada que liga as cidades de Spa e Francorchamps, e aí o nome da pista acabou sendo esse. Esse também é bem conhecido, espero que vocês já saibam, né? Eram chalezinhos que a gente se hospedava lá em Malmedy, no Val d'Arimon. Muito bem, chego a Spa, 91, não sei se era a minha primeira ou segunda corrida na Bélgica, mas havia todo um alvoroço, porque o piloto da casa, um dos pilotos da casa, Bertrand Gachot, que tinha nacionalidade belga, mas na verdade tinha nascido em Luxemburgo e era filho de um comissário da União Europeia, sediada na Bélgica, né, em Bruxelas, que era francês. Então o Gachot ele tinha três nacionalidades. Ele tinha nacionalidade francesa, nacionalidade luxemburguesa e belga também. Eu nunca entendi direito por que a nacionalidade belga, mas enfim, ele corria com a bandeira belga, né? E era, portanto, um piloto da casa. E naquela quinta-feira, todo mundo em polvorosa, por quê? Porque Gachot tinha sido preso na Inglaterra, isso mesmo, e não ia poder disputar o Grande Prêmio da Bélgica, e então estava um caos, né, o paddock, pilotos com camisetas, com a inscrição Gachot Why, né, porque Gachot, Free Gachot, né, libertem Gachot. Olha, eu tô gravando o vídeo e acredito que eu tenha fotos digitalizadas de alguns pilotos com essas camisetas e tal, vou procurar. Se não estiverem digitalizadas, eu vou procurar na internet e se eu tiver encontrado, vocês estão vendo algumas agora. Porque eu tenho certeza que tem essas fotos em papel. Isso sem dúvida, porque eu lembro de ter tirado e eu lembro até onde elas estão, mas estão todas lá em São Paulo. Foi um choque para a Fórmula 1 o Gachot ser preso. E por que ele foi preso? Porque alguns meses antes, exatamente no dia 10 de dezembro de 1990, o Bertrand Gachot se envolveu numa briga de trânsito em Londres com com um motorista de táxi, muitos são pilotos, um motorista de táxi chamado Eric Kurt. No centro da cidade, bateram o carro, enfim, um acidente besta, mas o motorista de táxi nervoso, desceu do carro, brigaram, bateram boca e o cara deu um murro na cara do Gachot. Ou na cara, ou sei lá, acertou um soco nele. O Gachot
Imediatamente, ato contínuo, entrou no seu carro, pegou um spray um tubinho de spray de pimenta e quase cegou o diabo do motorista. Aí, aquela treta toda, vão todos para a delegacia, aquela coisa toda, e o cara, no fim, processou o Gachot. Naquela semana, na semana do Grande Prêmio da Bélgica, ou seja, 8 meses depois, ele foi condenado a 6 meses de prisão por porte do spray de pimenta, que era proibido na Inglaterra, e mais 12 meses por ter utilizado aquilo que na Inglaterra é considerado uma arma numa discussão de trânsito, e mandaram prender e ó, lá foi Gachot para cadeia. Dizia-se na época que ele foi para penitenciária mesmo, acho que era Brixton, e que as condições eram terríveis, e foi um horror, né? E aí o coitado do Gachot foi para cadeia, foi para as masmorras inglesas. Muito bem. Gachot era um piloto razoável até, né? Corria pela Jordan, já tinha corrido no ano anterior, em 90, ou tentado pelo menos, pela Coloni. Coitado, a Coloni usava, para vocês terem uma ideia, durante uma boa parte do campeonato, a equipe italiana usou um motor, não era V12, ele tinha 12 cilindros mais flat. Motores Subaru. Na verdade, a Subaru ajudou alguma coisa, o motor chamava Motori Moderni, se eu não estou enganado. Então, a Subaru que forneceu bloco, sei lá o quê, e tinha Subaru no carro, mas era uma desgraça, era pesado, não funcionava, não andava, era uma merda completa. Porque são os motores da Subaru, que quem conhece Subaru sabe, né? Os Subarus têm motor flat, né? Com cilindros opostos. Os Subarus de rally, por exemplo, deram muito certo com isso. Antes, em 89, ele tinha corrido pela Onyx, também uma dessas equipes que a gente mencionou nos últimos vídeos aí. Né? Lembrando das equipes dos final dos anos 80, quando tinha 21 equipes da Fórmula 1. Mas aí ele ganhou uma chance em 1991. E estava indo bem, ele tinha sido 5º colocado, eu anotei, no Canadá, 6º colocado na Inglaterra e 6º colocado na Alemanha. E além de tudo, ele tinha vencido as 24 horas de Le Mans, de Mazda, junto com o Johnny Herbert e o Volkan Wilder, que aquele piloto que eu mencionei outro dia, que eu nunca lembro direito como é que falava o nome dele. Quer dizer, ele estava bem na fita, o Gachot, mas foi preso. E aí surgiu Michael Schumacher na parada. O Ed Jordan, quando soube da prisão do Gachot naquela semana, ele cogitou alguns nomes para ocupar o lugar do piloto belga naquela corrida, a partir daquela corrida, ou só naquela corrida de Spa. O Stefan Johansson foi um deles. Keck Rosberg já estava veterano, pai do Nico Rosberg, parece que naquela época também se cogitou o nome dele para correr. Bernd Schneider, piloto alemão. O Bernd Eccleston era tarado por pilotos alemães, ele queria botar a Alemanha no circuito de qualquer forma. E acabou caindo esse cockpit no colo de um rapaz queixudo, novinho, ele tinha 22 anos de idade, chamado Michael Schumacher, ou Michael Schumacher, como vocês preferirem, né? Schumacher era piloto da Mercedes, no Mundial de Protótipos, da Sauber Mercedes. Corria em parceria, em algumas corridas, nem todas, é claro, ele fez parcerias com vários pilotos, com o Wendlinger, com o Frentzen e outros, né? E na Fórmula 3, em 1990, no ano anterior, ele tinha vencido o GP de Macau. Quer dizer, ele tinha conquistado aí alguma fama, né, um reconhecimento entre a galerinha da Fórmula 3. O Ed Jordan tinha muita relação com a turma da Fórmula 3. E quando, em Nürburgring, correndo os 430 quilômetros de Nürburgring, o Willy Weber, que já era o empresário do Schumacher, soube da prisão do Gachot, ele passou a mão no telefone, e ofereceu o Schumacher para o Ed Jordan. O Ed Jordan não lembrava direito quem era esse cara, mas aí ele, enfim, conversou aqui e ali e lembrou de Macau, falou assim, bom, beleza, Schumacher, esse cara nunca correu de nada, de Fórmula 1, né, e tal. Eu sei que como o Schumacher tinha dinheiro, ele tinha contrato com a Mercedes, e a Mercedes tinha planos de entrar na Fórmula 1, dali a alguns anos, inclusive, já fazendo talvez carro próprio, mas certamente fornecendo motores, enfim, ia dar uma tateada no ambiente. A Mercedes se ofereceu para pagar uma grana para o Ed Jordan para colocar o Schumacher, aquele alemão queixudo, para correr. Mas para isso era preciso fazer um teste, pelo menos isso, né? E na terça-feira da semana, eu até anotei a data, acho que foi no dia
Peraí, também não tem calendário na cabeça, né? 20 de agosto, era uma terça-feira. A corrida era no dia 25, tá? Em Spa. No dia 20 de agosto, uma terça-feira, a Jordan levou o Schumacher para andar em Silverstone, mas não na pista completa, num daqueles traçados alternativos, o South, que era um traçado menorzinho, mais curtinho, mas que tinha uma parte das curvas de alta velocidade, e botou o cara lá, vai, bom, bota aí. Custou 125 mil dólares, mais ou menos, esse teste. Do pacote todo, de 300 mil dólares, que é quase um valor que se convencionou atribuir ao custo daquela vaga para a Mercedes, né? O Ed Jordan já cobrou 120 mil de cara, 120 e poucos mil de cara para fazer o teste. E o Schumacher impressionou bastante. Impressionou quem estava lá vendo, né? Ian Phillips, que era... até hoje é comentarista de Fórmula 1, acho que na Auto Esporte, sei lá. Ian não é Ian que fala quando é em inglês. Impressionou, tinha a grana da Mercedes, falou, bota aí, vamos embora, né? Precisando de uma graninha. E aí foi Michael Schumacher para Spa, sequer com um hotel reservado. A Jordan não tinha, não sabia quem ia correr e tudo mais. Diz a lenda que ficou numa biboca, quase uma pensãozinha em Spa, né? De valores irrisórios, pior que o meu chalé em Val d'Arimon, certamente. Quando o Ed Jordan perguntou se ele conhecia Spa, ele mentiu, ele falou que sim, mas na verdade ele tinha dado uma volta de bicicleta na pista e depois deu uma voltinha com o André de Césares, que ia ser o novo companheiro de equipe dele na equipe Jordan, né? Teve uma confusão danada de contrato, porque o Willy Weber, que era o empresário dele, conhecia o Tom Walkinshaw. O Ed Jordan quis assinar um contrato longo, já de cara, falou, vou pegar uma grana desse cara, da Mercedes e tudo mais. Mas o Tom Walkinshaw, que era da Benetton, diretor da Benetton, era amigo conhecido pelo menos do Willy Weber, e chamou e falou assim, olha, bicho, não assina não, porque a Jordan não vai ter motor Ford mais o ano que vem não. Ele já sabia, porque a Benetton ia ser a equipe, como viria a ser mesmo a equipe oficial da Ford, e foi com o motor Ford que o Schumacher ganhou o título de 94, por exemplo. Em 93, com o motor Ford de primeira linha, houve aquela treta com a McLaren, porque não tinha os melhores motores e tudo mais. Então o Tom Walkinshaw sabia de tudo que estava rolando com a Ford. De fato, em 92, a Jordan foi usar motor Yamaha, um V12 pesadão também, que foi uma tragédia. O Tom Walkinshaw falou para ele, olha, bicho, é cagada assinar por 2, 3 anos com essa Jordan aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E ficou aquele clima e tal, e foi Schumacher para a pista, sexta-feira, para fazer o primeiro treino oficial, né? Os treinos eram de sexta e sábado, os melhores tempos obtidos na sexta e no sábado, ou no sábado, eram os que valiam para o grid. E já no primeiro dia, o cara meteu um 8º tempo, e todo mundo ficou, esse cara. No segundo dia, no sábado, Schumacher conseguiu o 7º lugar no grid, e foi realmente um espanto, né? Primeira vez no carro de Fórmula 1, o carro era bom, o Jordan, aquele verdinho 7-Up, né? Ficou 4 posições, se não estou enganado, eu vou checar, tomara que eu esteja enganado, à frente do André de Césares, mais de um segundo na frente, um negócio estrondoso, e foi para a corrida. E ali já todo mundo estava de olho naquele cara. Pô, quem é esse cara, né? Que chega assim, chegando dessa maneira. A corrida dele durou muito pouco, o Schumacher quebrou na primeira volta, problema de embreagem, mas a impressão foi tão boa, deixada foi tão boa, tão espantoso, que o Flávio Briatore, que de bobo não tinha nada, chefe da Benetton, já cresceu o olhão, foi lá, deu uma pedalada no Ed Jordan e contratou o Schumacher para correr já na etapa seguinte, em Monza, Grande Prêmio da Itália, no lugar do Roberto Pupo Moreno, que perdeu a vaga e que foi demitido. Também, eu vou lembrar a história da época, tá bom? Tinha uma cláusula, o Moreno estava com problemas físicos, ele teve corrida que ele não conseguia acabar, vomitou dentro do carro, parece que tinha uma infecção dentária. Se um dia eu entrevistar o Moreno, eu vou perguntar sobre isso, embora eu duvide de que ele fale sobre isso, porque o Moreno é um cara que fica muito puto quando tem de contar as coisas ruins da carreira dele. Então, tantas coisas bonitas e boas da carreira do Moreno, mas ele fica muito pilhado, né? Bolado, como a gente diz aqui no Rio. E aí o Flávio Briatore aproveitou uma cláusula lá que dizia, acho que todo contrato de piloto de Fórmula 1 tem, que o piloto tem que estar em plenas condições físicas para exercer a função, para demitir o Moreno e colocar o Schumacher para correr. E assim, Schumacher foi para a Benetton
E dali seguiu a sua vida, todo mundo sabe, em 92 já ganhou a corrida, aposentou o Piquet de uma certa forma, em 93 também, foi muito bem, em 94 ganhou o Campeonato do Mundo, em 95 foi bicampeão, em 96 foi para a Ferrari, em 2000 ele ganhou o campeonato pela primeira vez pela Ferrari, enfileirou 5, ganhou 7 títulos do mundo, enfim, a história do Schumacher todo mundo conhece. Quanto ao Bertrand Gachot, é curioso, ele foi libertado em outubro daquele ano mesmo, quer dizer, praticamente 2 meses depois, né, da sua prisão, porque o juiz inglês considerou, depois de vários recursos, algum juiz considerou que era meio pesada a pena, e ele foi libertado. Mas aí ele não conseguiu engatar de novo a carreira na Fórmula 1. Chegou a correr pela Rússia, chegou a correr pela Pacific, equipes minúsculas, nanicas, né, que não se classificavam, era muito complicada a vida naquele pelotão. E aí ele acabou abandonando a carreira. Mas Bertrand Gachot, ao contrário do que muita gente... Deixa eu só ver o nome da empresa aqui. Achei. Ao contrário do que muita gente... Nome não, as datas, vocês vão entender por quê. Ao contrário do que muita gente pode imaginar, não virou um andarilho, um mendigo nas ruas de Paris ou de Londres, né? Não, ele virou um empresário, isso sim. E hoje é um cara bem rico, bem rico. Em 1997, ele passou a ser o distribuidor na França de um energético chamado Hype. Vocês já devem ter visto em algum lugar, em alguma balada, sei lá, não sei se isso tem no Brasil. Mas ele é conhecido, é famoso e inclusive hoje está no bico do carro da Racing Point. Aí, ó, a foto para vocês verem, tá vendo? Ele passou a ser o distribuidor desse bebida energética que tinha sido criada pelo fundador do Hard Rock Café, 3 anos antes, 94. E aí começou a dar muito certo e tal. Eu sei que em 2000 o bicho foi lá e comprou a tal da Hype, é dono, CEO da Hype hoje, é um empresário muito bem sucedido, fez 50 anos, no finalzinho do ano passado. Eu nunca mais o vi em autódromo, em corrida de Fórmula 1, sei lá e tal, mas também não é um cara que nega o passado, aquilo que passou, ele não tem nenhuma mágoa, até porque acabou entrando para a história por ter sido o grande responsável, né, pela estreia do Schumacher na Fórmula 1, né, por conta daquela briga de trânsito que o levou à prisão. É uma bela história, eu acho essa uma das grandes histórias da Fórmula 1, na verdade, a coisa do acaso, né? Eu acho que o Schumacher acabaria aparecendo de qualquer maneira, acabaria arrumando um lugar para correr, mas a gente não sabe, porque quantos pilotos excepcionais não sucumbiram às necessidades financeiras, à falta de oportunidades, enfim, pode ter 1 milhão de Ayrton Sennas por aí que não vão virar Ayrton Senna nunca, ou Schumachers que nunca vão virar Schumacher, ou Alonsos ou Hamiltons, é tudo realmente na vida. É uma questão de oportunidade, de acasos e tudo mais. Isso, aliás, se chama vida. É a acepção mais pura desta palavra. A vida é uma sequência de acasos e de circunstâncias que a gente não controla. E foi assim com a primeira oportunidade que o Schumacher teve de guiar um carro de Fórmula 1. Aproveitou muito bem, cara de um talento monumental, e acabou se transformando no maior piloto de todos os tempos. Tá contada a história do Bertrand Gachot. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu nunca vou saber o lado, né? Curte aqui, compartilha ali, ou põe aquele dedinho assim, ou põe assim, se não gostarem, enfim, façam o que vocês bem entenderem. Hoje terminaram os testes, ou terminam, na verdade, para quem está vendo de manhã, os testes de Barcelona, né? Hoje termina a pré-temporada da Fórmula 1. Como eu prometi, eu vou gravar um vídeo, mas de acordo com os nossos cronogramas e tudo mais, o vídeo com a análise da pré-temporada só vai ao ar na segunda, tá bom? Sábado e domingo não teremos GP às 10 deste que vos fala, né? Uma análise, vou tentar fazer uma análise de sessões completamente malucas, né? Ontem, por exemplo, a Ferrari voou e a Mercedes continua empacada com o freio de mão puxado, um negócio de louco. Pelo jeito, o negócio das asas tá... Enfim, vamos ver, né? Obrigado e bom fim de semana para todos, bom carnaval, aproveitem, pulem, beijem, enlouqueçam. O Brasil está precisando de enlouquecer, que a única forma de aguentar esse país, essa maluquice desse país hoje, é pirar de vez. Tchau. Valeu, Bertrand Gachot. A gente agradece, a gente agradecemos.